Como consertar um furo de traça na roupa? Usando tecido termocolante em buracos pequenos. Vire a peça do avesso e coloque-a em uma tábua de passar forrada com papel manteiga. Antes de consertar o furo, você terá que virar a peça de roupa do avesso. O tecido termocolante será colocado no buraco. E você deve fazer isso no interior da roupa para que não apareça quando for usá-la. Então, coloque o tecido em uma tábua de passar com um pedaço de papel manteiga entre o tecido e a tábua, para que o tecido termocolante não grude no material da tábua. Caso não tenha uma tábua de passar, coloque a peça e o papel manteiga em outra superfície segura, como uma mesa ou uma parte do chão coberta com um pano. Nunca passe diretamente em uma superfície de madeira ou pedra, pois a temperatura alta pode estragá-la. Aqueça o ferro e pressione no furo por alguns segundos. Ligue o ferro. Coloque em uma configuração apropriada para o tecido da peça. E ponha em cima do buraco. Por exemplo, se estiver usando uma camiseta, configure o ferro para algodão. Não mova o ferro. Só deixe no tecido por alguns segundos para aquecê-lo e prepará-lo para o tecido termocolante. Não deixe o ferro no tecido por mais de alguns segundos, pois pode acabar queimando o tecido e deixando uma marca bem difícil de remover. Use seus dedos para fechar o buraco o máximo que conseguir, enquanto o tecido estiver morno por causa do ferro, mas não quente demais. Use os dedos indicadores para fechar gentilmente o furo e deixá-lo um pouco menor, o que ajudará quando você fizer o reparo. Seja gentil ao fechar o buraco. Não estique demais o tecido ou crie uma dobra. Corte um quadrado pequeno do tecido termocolante e coloque em cima do furo. Esse material é uma fibra sintética que parece uma tela. Derrete quando aquecido e é usado para colar dois tecidos quando colocado entre eles. O tecido pode ser encontrado na maioria das lojas de materiais para artesanato. Corte um quadrado de cerca de 1,5 cm e coloque em cima do furo. Esse tecido termocolante vem em vários pesos. Escolha um que combine com o tecido que você está remendando. Por exemplo, use um leve para tecidos leves como uma blusa de algodão. Se estiver remendando um tecido mais pesado, como jeans ou lona, use um tecido termocolante pesado. Sua roupa ainda deve estar em cima do papel manteiga. O tecido termocolante não deve grudar na tábua de passar depois de completar o reparo. Coloque um pedaço de estabilizador de costura em cima do tecido termocolante. Esse material é usado para estabilizar o tecido da roupa e prevenir que ele estique ou ceda. Corte um quadrado um pouco maior que o tecido termocolante, cerca de 2,5 centímetros, e coloque em cima do buraco. Você pode encontrar esse item na maioria das lojas de tecido. Coloque um pano em cima do tecido e umedeça com água. Esse item é usado como uma barreira para proteger o ferro do material termocolante e do estabilizador. Coloque em cima da peça e use um borrifador para aplicar água no pano, no ponto em que o buraco está localizado. Não encharque o tecido. Ele deve ficar levemente úmido. A umidade o ajudará a colar melhor. Caso tenha um lençol velho de algodão, pode usá-lo para isso. Ou pode comprar um. Ao colocar o pano em cima do tecido, tenha cuidado para não mover os outros materiais embaixo.
Se eles saírem do lugar, o buraco não estará fechado quando você completar o reparo. Ajuste o ferro na configuração para lã e coloque-o no pano úmido por 10 segundos. O ferro deve estar na configuração para lã para que a roupa grude corretamente no tecido. Termocolante. Quando colocá-lo no pano, não mova o ferro para evitar tirar tudo do lugar. Deixe o ferro quente no tecido por até 10 segundos. Então levante-o e coloque para o lado. Vire a peça para o lado certo e feche o buraco com os dedos. Pode ser que você ainda veja um furo pequeno na roupa quando virar lá. Se isso acontecer, use os dedos indicadores para dar forma e fechar o buraco. Ele deve ficar mais preso quando você fizer isso por causa do tecido termocolante e estabilizador. Continue usando seus dedos para dar forma ao furo até estar completamente fechado. Trabalhe rápido nesse passo. Dar forma e fechar o buraco fica mais fácil com o tecido ainda morno. Passe a peça com o ferro para fechar completamente o buraco, mantendo-se no lado certo da roupa. Use o ferro para pressionar o furo uma última vez, como está no outro lado da peça. Não precisa passar em cima de um pano. Você pode passar o ferro diretamente no buraco. O furo deve estar completamente fechado nesse ponto. Deixe o ferro quente no tecido só 5 a 10 segundos para não queimá-lo. Costurando tecidos entrelaçados e de tricô. Vire a peça do avesso e coloque um cogumelo de cerzir embaixo do furo. O tecido deve estar virado do avesso antes de começar a costurar para que você não veja os pontos de fora quando terminar. Então, coloque um cogumelo de cerzir embaixo do buraco. Esse item é uma ferramenta de costura em formato de cogumelo feito de madeira para segurar o tecido no lugar enquanto cerze. A curvatura do cogumelo permite que o tecido mantenha a forma e elasticidade normais. Caso não tenha esse item, pode usar outro objeto curvado, como uma lâmpada ou tigela pequena. Coloque a linha na agulha. Antes de começar a costurar, você terá que colocar a linha na agulha. Para fazer isso, corte um pedaço de linha comprido o suficiente para cobrir o furo de traça. Por garantia, corte um pedaço com ao menos 60 centímetros de comprimento. Umedeça a linha e torça a ponta para que possa enfiá-la no olho da agulha. Use uma linha de uma cor parecida com o tecido que vai costurar. Costure um círculo ao redor do furo a cerca de 1,5 cm da borda. Costure com ponto corrido ao redor do buraco. Caso seja necessário, use uma caneta para tecido para traçar um círculo ao redor do furo e saber onde costurar. Lembre-se de fazer a costura a 1,5 cm da borda para garantir que o buraco fique bem coberto. Esse ponto corrido prevenirá que o furo estique e piore enquanto você estiver consertando ele. Faça pontos horizontais por cima do furo. Deixe os pontos uniformemente espaçados e comece e termine eles perto do círculo de pontos corridos. Se fizer isso corretamente, o buraco ficará completamente coberto de linhas horizontais 1,5 cm além de ambos os lados. Não puxe a linha para apertar os pontos, pois isso franzirá o tecido. O objetivo é usar o cogumelo ou outro objeto curvado como guia para garantir que a costura se mesclara com o resto do tecido. Faça pontos perpendiculares aos pontos horizontais por cima do buraco.
Depois de cobrir o furo inteiro, você terá que entrelaçar pontos perpendiculares aos horizontais. Para fazer isso, use a agulha para passar a linha por cima e por baixo dos pontos anteriores e criar uma tela por cima do buraco de traça. Tente criar uma trama que imite a da peça que você está serzindo. Por exemplo, se estiver costurando um tricô solto, os pontos deverão ser relativamente espaçados. Caso a trama seja apertada, os pontos também deverão ser. Entrelace a linha algumas vezes para prender a costura. Quando terminar os pontos horizontais e perpendiculares, deixe um final comprido na linha e entrelace mais algumas vezes pela peça de roupa para garantir que a linha ficará no lugar quando você terminar. Ao virar o tecido para o lado certo, o buraco deve estar completamente fechado. Confira se a linha está bem presa para que a costura fique no lugar quando você usar a peça. Você também pode fazer um nó no último ponto para prender a linha.